ministrada pelo Dr. Nairton Cruz. Ele é médico pela UFC Cariri, psiquiatra, psicogeriatra pela USP, médico voluntário no Hospital das Clínicas da USP também, interconsultor do Hospital Leonardo da Vinci, aqui em Fortaleza. Doutor Nairton, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco e nos brindar com sua palestra. Fique à vontade, o espaço, o tempo é seu. Obrigado, mais uma vez com alegria aqui, agradecendo a Deus, agradecendo aos organizadores, pessoalmente minha amiga Velúzia. E vamos iniciar falando desse tema que tão me apetece, que tão me inclinou, não só a minha vida pessoal, mas a vida pessoal. Nesses tempos difíceis que todos estamos vivendo, as pessoas às vezes me perguntam como que eu estou, E eu respondo sempre, eu estou com muita alegria tentando espalhar felicidade. Esse é o nosso propósito, não só como propósito pessoal, mas um propósito profissional, como psiquiatra, e tentar mostrar para as pessoas que dá, sim, para ser feliz em meio às dificuldades. Problemas todos passam, é o que vamos falar aqui. Mas tem como a gente, no meio dos problemas, encontrar pontos que nos façam motivar a ser felizes. Como essa pessoa, que está com esse sorriso meio que forçado, como que ele consegue forçar esse sorriso? Será que a vida tem tantos problemas assim para o sorriso ser sempre forçado? No início da nossa vida, a gente sempre pensa, viver é brincar, Então, qual o trabalho da criança? Estudar e brincar. Mas brincar, pessoal, está muito ligado ao desenvolvimento de habilidades, ao desenvolvimento neuropsicomotor. Quando a criança está com um grupo de amigos, numa brincadeira de roda, numa brincadeira... que interessante! Numa brincadeira de bambolê, numa brincadeira de equilíbrio, ela está tendo um desenvolvimento neuropsicomotor. E essas habilidades são importantes para o crescimento e desenvolvimento no futuro. Alguns estudiosos falam que os primeiros 6 anos de vida vão determinar os próximos 60. Então, muita atenção para as crianças, como elas estão desenvolvendo hoje em dia. E esse foi um trabalho que mostrou isso, os primeiros 1000 dias de vida, uma evidência mesmo, mostrando dessa avaliação neuropsicomotora, em termos de formação de consciência, formação de frustrações, de neurohabilidades, tudo isso, quanto que é importante os primeiros 1000 dias. Mas, por que a gente acha que viver é brincar só no início? Este é um grande erro. Não tem idade para se divertir, não tem idade para sorrir. Então é importante a gente entender o que é que durante a nossa vida vai nos afastando desse sentimento, dessas sensações tão boas que a gente percebe nas crianças. Mesmo nas dificuldades, nós que somos médicos, nós profissionais de saúde, que trabalhamos em hospitais, por exemplo, sempre tem a ala infantil. E na ala infantil a gente aprende muito com as crianças que estão, por exemplo, com suas bandagens, com seus curativos, com seus soros, e ali brincando de esconde-esconde, brincando de fazer careta, procurando sorrir. Quando que a gente, durante a vida, vai se afastando disso? O que é que importa mais para você? Porque não adianta ter muitos dias de vida se não tivermos vida em nossos dias, se não vivermos realmente como é para ser. Isto é o que vale durante toda a nossa vida. Hoje eu atendi uma paciente de 90 anos, que fez agora, no dia 6 de setembro. E ela me colocou: doutor, tudo que eu quero é voltar a sorrir. Então nunca é tarde para a gente entender esse propósito, que a vida não é feita de muitos dias, é feito de vida em nossos dias.
Mas nem sempre a gente tem essa facilidade, esse entendimento, né? Então essa frase ficou famosa durante o mundo todo, né? Durante um retorno de uma nave da NASA, e ela mandou uma mensagem, né, para a Terra, né, falando que tinha um problema, né? E às vezes a gente fica se perguntando também por que nós temos problema, né? A gente fica perdido sem saber o que fazer, para onde ir, né? Aí entra os nossos ciclos sociais, né? A questão da nossa espiritualidade, a questão dos nossos familiares, dos nossos amigos e, claro, dos especialistas em saúde mental. Todos falam, né, que eu sempre fico na dúvida de saber quem é o especialista em saúde mental, quem eu procuro primeiro, se é o psicólogo, se é o psiquiatra, né? E a gente fala que você tem que ir para um bom profissional. Um bom psicólogo vai saber encaminhar você para um bom psiquiatra, assim como o contrário, um bom psiquiatra vai saber como encaminhar para um bom psicólogo. E a gente diz muito que esses profissionais, em união, é o único caso em que 1 mais 1 não é igual a 2. Às vezes 1 mais 1 é igual a 4, 5. Né? Todos ganham. Você que está procurando, principalmente. Tá? Então, quando a gente vai olhar para o nosso futuro, a gente sempre quer ver um céu azul, né? Uma grama verdinha, tudo bonito ao nosso redor. Mas a gente entender que os problemas da vida, eles aparecem para todos. Até para as pessoas muito poderosas, né? Passam por problemas, mas nunca devemos esquecer, né? O nome problema. Se é problema, tem que ter uma solução. Senão o nome não seria problema, seria solução. Como é que você está? Eu estou com as soluções aí. Não, estou com os problemas, né? E eu estou buscando soluções para esses problemas. Tá? Então, isso que a gente tem que entender na vida. E eles nem sempre são simples de resolver, né? Será que essa bicicleta aqui está segura? Eu não vou conseguir me adaptar aqui. Opa, olha aqui. Será que ela está segura? Será que ela está protegida? Né? Será que a pessoa que buscou a proteção para essa bicicleta fez da forma correta? Foi bem orientada? Apesar da boa intenção, né? Então, os problemas da vida, eles às vezes são fáceis de resolver. Outras vezes, eles necessitam desse suporte que eu falei. Primeiro, sempre, partindo da família, né, da nossa espiritualidade, dos amigos, e procurando também a ajuda de fora, a ajuda dos especialistas. Tá? Às vezes, também, durante o curso da nossa vida, a gente tem uma esperança de que aquilo não passe de uma pegadinha, né, de uma dificuldade. Por exemplo, a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave. Não, será que erraram de paciente? Será que ali não sou eu realmente? Né, às vezes a gente tem uma perda na família. Não, mas ele não deve ter morrido, deve ser só estar mais grave. Né? Às vezes a gente tem essa esperança de ser tudo uma pegadinha. Né? Mas as dificuldades da vida, pessoal, como eu disse, elas vêm para todos, tá? Às vezes a gente quer trazer, até os pacientes me perguntam muito, né? Doutor, o senhor é tão novo, né? Apesar de eu não ser, né? Se o senhor já teve pacientes como eu falo às vezes, hoje de manhã ainda não, né? Mas eu já trabalho com isso há quase 15 anos, tá, pessoal? Então eu já tive realmente muitos casos graves, tá? E graças a Deus, a gente tem conseguido dar uma resposta boa a eles. Tá? Então, isso que a gente tem que trabalhar com a nossa expertise, de procurar realmente quem nos dá apoio. Tá? Porque as dificuldades da vida, elas aparecem sim para todos, mas elas maltratam muito mais os que não estão preparados. Porque essa questão de aparecer do nada, a gente vai ver agora que não é necessariamente assim. Nem sempre a gente está sozinho num canto escuro, isolado, e simplesmente está passando por dificuldades. Né? Então, a gente tem que se perguntar, realmente aparecem do nada? Eu vou aqui com 2 exemplos de situações que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou até quem sabe ter passado por isto.
tá? Por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, né, a gente tem uma aula lá na autoescola, né, criança, trânsito, como ficar atento, e a gente sabe, se a gente está no carro e vê uma bola passando, a gente já tem que ficar de olho, diminuir a velocidade, pode ser que apareça alguma criança. Então, assim, não vai acontecer aquele acidente do nada, né? Talvez você não tenha tido tanta atenção, né? Ou então, fulano de tal estava bem demais e tudo, e do nada morreu do infarto, né? Quando a gente vai olhar a pessoa, né, uma pessoa obesa, uma pessoa cardiopata, uma pessoa que tinha outras doenças, né, como diabetes, uma pessoa que não tinha cuidado com o sono, com a atividade física, não tinha uma boa vida social, tudo isso favorece, né, o infarto. As doenças cardiovasculares são muito favorecidas por um estado mental ruim, tá? Então, isso é muito importante, você entender que mesmo aquela pessoa que diz que eu não estou tão mal de procurar um psiquiatra, mas eu não estou legal, tá? Mesmo esses sintomas que nós chamamos de sintomas resquiciais, já maltratam muito as pessoas, tá? Então, deve ser buscado a remissão completa dos sintomas, para que você se sinta plenamente bem, tá? Esse é o nosso sentido até do nosso instituto, o Instituto Viva a Vida, né? De a pessoa viver em plenitude. E então, né, com sotaque bem paulista aí, né, o que eu faço, doutor? Né? Quando eu tiver dificuldade? A gente muitas vezes tem que falar, se importe menos e viva mais. Mas como assim, importar menos, não está nem aí para as coisas? Opa. Não é estar nem aí, é se importar menos. Não colocar, por exemplo, né, problemas onde não existem. Não adiantar problemas que você não pode resolver. Tá? Muitas vezes se fala que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Então, tente viver o que você pode fazer. Doutor, eu fiz um exame hoje que vai decidir a minha vida. Então, eu só vou viver novamente quando eu tiver o resultado. Tá, esse resultado sai quanto? Em 3 dias. Mas 3 dias? Você só vai viver agora em 3 dias? O que você vai fazer em 3 dias? Durante esses próximos 3 dias, o que você vai fazer? Né? São 72 horas. Tá? Então, assim, tente entender que se você for postergando a sua vida, aí sim você vai viver menos. Aí sim a gente vai entrar naquela pessoa que tem muitos dias de vida, mas não tem vida em seus dias. Tá? Então, se importe menos e viva mais, claro, o que der para viver. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um centro oncológico, em que, por exemplo, muitos pacientes me colocavam situações da sua nova rotina em sendo paciente com câncer. E um deles me marcou bastante porque ele colocou, doutor, eu gostava tanto de ir para a praia e o meu médico me proibiu de ir para a praia, porque não pode pegar sol. Né? E assim, eu, por entender, claro, da doença, né, e entender também de contraindicações de algumas coisas, claro, fui responsavelmente entrar em contato com um colega. Né? Olha, tudo bem, nós trabalhamos juntos com um paciente fulano de tal, e ele disse que está proibido de pegar sol. Não, mas é claro que o sol maltrata, você sabe bem. Aí eu falei, mas aquele solzinho de 5h da manhã? Aí ele falou, mas você acha que o paciente vai 5h da manhã para a praia? Aí, olha, se ele ama a praia, né, talvez seja uma opção que a gente possa colocar para ele. Mudou a vida desse paciente. Tá? E ele mandava muitas vezes fotos para a gente, lá ajudando o pessoal da barraca a montar as barracas. Né? Então, assim, pessoal, às vezes a gente pode encontrar, né, formas mais alegres de viver, mesmo em meio às tantas dificuldades que a gente tem. Tá? Então, a gente tem vários exemplos como esse, tá bom? Para a gente repensar,
né, aquela postura que até a gente tem com alguns colegas, né? Eu gosto muito de quando o paciente chega até a mim com muita coisa anotada, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, de estar saindo da consulta e dizer, esqueci de perguntar tal coisa, né? Então, quando a gente leva anotado, a gente, peraí, doutor, deixa eu ver só se eu esqueci mais alguma coisa, né? Então, a gente tira todas as dúvidas, tá? É uma consulta que é esperado que não seja rápido, né? Eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre falo isso, eu trabalho no SUS, tá? Vou sobrevivendo, trabalhando no SUS com todas as suas dificuldades, porque eu quero estar mais próximo das pessoas que também têm poucos recursos financeiros, tá? Porque eu sei que essas pessoas, né, também merecem ser ajudadas. Então, às vezes, numa consulta do SUS, nós que somos empregados, né, funcionários, nós somos forçados a atender num tempo mais ínfimo, mas tentemos ser mais objetivos nessa situação. Então, nada mais ainda importante do que a disciplina na hora de tirar as dúvidas, né, do que tentar realmente exaurir o médico de questionamentos, para em uma próxima consulta você estar mais tranquilo, tá? Porque é importante que a gente saiba disso, né? Tirar todas as dúvidas e seguir o tratamento correto é a melhor forma de ficarmos bem. Busque ajuda, tá? Não só com o médico, não só com o psicólogo, mas toda uma equipe multiprofissional, né? Eu encaminho muitos pacientes também para terapeuta ocupacional, para fisioterapeutas, para nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos. A educação física é muito importante também, tá? E vários outros profissionais que eu não vou citar, porque toda vida que eu tento citar todos, falta um e eu fico feio com meus colegas, tá? Mas todo mundo que busca saúde, tá, é importante estar envolvido, tá? Nós tivemos o orgulho de equipar, lá em São Paulo, o primeiro ambulatório, né, multiprofissional em geriatria, tá? Então, foi uma inovação, porque antes ficava o ambulatório, né, da geriatria, um ambulatório da psiquiatria, um ambulatório da enfermagem, e a gente, né, em conversas, né, com a reitoria, com o pessoal, a gente tentou unificar essas profissões. Então, no mesmo momento, o paciente passava pelos vários profissionais, cada um dando a sua opinião naquilo que estava acontecendo. Isso foi muito enriquecedor para quem? Para o paciente, que é o objetivo maior do nosso trabalho. Tá? Tem muitos pacientes que às vezes me ligam, né? Às vezes em horários que eles julgam ser inadequados, mas nunca o é, se você está precisando de ajuda, né? E falam, doutor, desculpe por estar lhe dando trabalho, né? E eu falo, olha, obrigado por estar me dando trabalho. Já pensou se eu não tivesse trabalho, né? Enfrentando aí a filha do benefício? Né? Então, assim, a gente fica muito feliz em poder ajudar. Eu tenho muita dificuldade, né, meus amigos mais próximos sabem, em responder o WhatsApp, né, responder mensagens, mas me ligando, né, a minha família já compreende, meu celular nunca desliga, tá? Então, assim, sempre que eu posso ajudar, eu sei que se a pessoa, né, rompeu todas as dificuldades, né, eu admiro muitos pacientes, meus pacientes, por isto. Quem vai ao psiquiatra hoje, pessoal, não é aquela pessoa que é louca, né, aquela pessoa que não tem mais juízo. Pelo contrário, a maioria dos estudos mostram que mais de 60% da população tem algum transtorno psíquico, algum problema que está lhe tirando da disfuncionalidade. É aquela pessoa que você pergunta, como é que você está? A pessoa diz, estou indo, estou levando. E o pior de tudo, né, todo jeito que Deus quer, né, Deus não quer a gente assim. Tá? Deus quer a gente feliz, a gente cheio de vida, a gente motivado. E se algo nos afasta disso, que não é no coração, não é no pulmão, não é no rim, é na mente, é no comportamento, é no sono, tá? É importante procurar um profissional específico. E os meus pacientes, né, são tão inteligentes que têm a capacidade de vencer todos os obstáculos e procurar o profissional correto, procurar o psiquiatra. Tá? Muitas vezes eles têm medos, por exemplo, de que a gente utilize medicações que vão causar dependência. Não, pessoal.
Se existe alguma coisa que está causando dependência na maioria dos pacientes, é a dependência da doença. Tá? Eu que trabalho com idosos, né, que tenho essa bênção, essa alegria, né, às vezes chegam pacientes que falam, doutor, eu tenho esse problema há 10, 15, 20 anos. Né? Então, essa é a pior dependência. Tá? E saiba que se você tomar o seu remédio junto com o médico, você não vai ficar dependente, porque ele vai estar controlando efeitos colaterais, sedação. Tá? A gente não quer o paciente dopado, a gente quer o paciente vivo, cheio de energia, tá? Motivado a viver. Então, tem pacientes, inclusive, pessoal, que eu nem utilizo medicações, só com algumas orientações, só fazendo reflexões de vida. Então, o maior conceito em psiquiatria, né? A fuga desse preconceito e entrar na psiquiatria realmente eficaz, né? Que leva a gente a viver melhor. Então, existe o médico, o psicólogo, esses outros, tá? Todos à sua disposição. Mas é claro que nem tudo é tão simples, né? Nem tudo são flores. E a gente tem que ficar atento, né? Nós estivemos aí, eu não queria deixar de falar disso, né, do Setembro Amarelo, né, que é um mês de prevenção ao suicídio. Existem alguns dados importantes que eu queria citar. Né? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A gente está falando aqui há quase 30 minutos. Né? Quantas pessoas já cometeram suicídio? Tá? A cada 3 segundos, uma tenta. Tá? E o Brasil é o 8º país do mundo que mais perde pessoas para isto. Uma particularidade, né, para a minha população preferida, né, que são os idosos, eles tentam menos, mas infelizmente conseguem mais. Eles são mais efetivos nessa má prática. Né? E entre os jovens é a 2ª maior causa de óbitos. E olha como isso é revoltante para nós médicos. Nós trabalhamos para promover a vida. Todas as especialidades trabalham para isto. E essa é uma causa de morte tão evitável. Tá? E assim, vocês não sabem como a gente se sente quando a gente tem um paciente que nos fala, doutor, eu quero morrer, eu quero tirar a minha vida. Então isso nos angustia de uma forma, né? Às vezes a gente tem que buscar ajuda também, né? Então, assim, eu faço terapia também, e a gente conversando, eu e meu terapeuta, ele falou, olha, você tem uma coisa que a gente chama, e vários colegas têm isso, tá? Que não é bom, tem que ser trabalhada para ficar numa dose certa, de uma empatia patológica. Ou seja, você tem que ter cuidado para aquele seu cuidado com o seu paciente não lhe adoecer. Porque quando o paciente fala isso, pessoal, eu confesso a vocês que eu fico realmente muito, muito, muito preocupado. Aciono a família, né? A gente trabalha em 2 consultórios, ainda em clínicas alugadas. Nós estamos terminando de fazer a nossa clínica própria, finalmente. Mas, assim, teve uma situação que me marcou muito, foi um paciente que trouxe essa fala, já era umas 4h30 da tarde, e eu tive que ficar com ele até quase 8 da noite. Tive que pedir ajuda lá ao funcionário para me acompanhar, porque eu só queria liberá-lo se ele tivesse com alguém do lado, algum familiar, algum responsável, porque ele não queria internar. E a indicação maior de internação médica, né, a suicidabilidade. Mas ele não queria. Então eu quis colocar para ele que eu não tenho o poder, né, de interná-lo à força. Não existe isso. Ele tinha o juízo da realidade adequado. Ele não estava, né, em uma situação de delírio, alguma coisa, psicótico, não. Então eu falei, olha, meu dever como médico é conversar com algum familiar seu, né, e ter essa responsabilidade de parceria em conjunto. Tá? Então, às 8 horas chegou o familiar, nós tivemos mais uma conversa, né, e foi um paciente que, graças a Deus, a gente teve êxito. Então, assim, a gente fica muito feliz em evitar essas mortes evitáveis. Tá?
A questão do porquê é o amarelo, né? Essa campanha começou após um americano, né, 17 anos, dirigir um carro amarelo, né? E todo mundo, ele se dizia bem para todo mundo, mas ele provocou o suicídio, né, dirigindo esse carro. E no episódio do velório dele, as pessoas distribuíram fitinhas amarelas, tá? Em alusão a: se você tem problema, procure ajuda. Evite essa questão de: não, dá para eu levar, estou aguentando. Vamos ver até onde eu suporto. Porque às vezes você pode ser pego. Tá? Tem uma característica, pessoal, nesses pacientes que a gente chama de impulsividade. Às vezes você toma decisões de supetão. E, infelizmente, essa decisão pode não ser a mais sábia possível. Tá? Então, outros dados, né, está entre as 3 causas de morte entre jovens de 15 a 35 anos e teve um aumento de cerca de 60% nos últimos 50 anos. Tá? Não só uma coisa alarmante para a gente. Tá? Só em termos de conceito, pessoal, sendo bem objetivo, o suicídio é o ato deliberado, né? É a prática. Tá? O comportamento suicida já são aqueles pensamentos, aquelas ruminações, aquela pessoa que começa a falar: vocês vão ter que se acostumar a viver sem mim. Pessoas que ficam testando a força de cordas, de redes, né, para buscar o enforcamento. Pessoas que vão acumulando medicações, ficar muito atento a isso. E a suicidabilidade é a avaliação que a gente toma do paciente em ele ter o grau de cometer suicídio, se ele já tentou suicídio, se ele tem familiares que já tentaram. Os fatores de risco, né, o maior de todos é a tentativa prévia de suicídio, né, aumenta de 5 a 6 vezes. Tá? E um dado importante: 50% já tentaram anteriormente. Tá? Entre o sexo, os homens suicidam, né, 3 vezes mais que as mulheres. As mulheres tentam 3 vezes mais que os homens. Mas uma coisa que é importante a gente falar, e eu sempre prego isso, é o casamento. Ele é um fator protetor. Tá? Então, assim, muita atenção àquelas pessoas que recém tiveram divórcio, né, aquelas pessoas que tiveram conflitos no seu casamento. Isso é muito importante a gente ter atenção. Outros fatores de risco: doenças clínicas crônicas debilitantes, né, e populações especiais, né, que estão realmente passando por dificuldades sempre constantes, perdas recentes. Tá? Agora, o melhor: fatores de proteção. Né? Ter a autoestima elevada, ter um bom suporte familiar e laços sociais, tá? Ter abertura com as pessoas com quem você convive, estar empregado, ter crianças, né, por perto, né, uma gravidez desejada, e a resiliência. Resiliência, pessoal, é o grau de poder que a gente tem de, em passando por uma situação negativa, voltar ao estado normal. Vem de um conceito da física. As molas, elas têm os graus de resiliência. Quanto mais resiliente, mais ela estica e volta ao estado normal. Assim é o nosso humor. E uma coisa que a gente sempre também propaga, e eu faço questão de colocar as minhas falas, é este número, tá? Asterisco 188. É um número gratuito do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? Onde existem pessoas treinadas, capacitadas para lhe dar uma voz. É um telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Aqui você pode também recorrer. Então você nunca está só. Tá? Isso é que é importante. Estratégias não farmacológicas, como eu disse, nem sempre a gente usa medicações, né? Exercício físico, arte-terapia, terapia com animais, tá? Musicoterapia. Como é bom a gente ouvir músicas que a gente gosta, músicas que nos fazem relembrar bons tempos, né? Nesse momento eu fico me preocupando com vai ser as músicas da minha geração, né? Em que as letras já não são tão bonitas como antes, mas o que vale é escutar uma música e se sentir bem, tá? Isso vale muito. Inclusive, pessoal, alguns papers mostram que, às vezes, você colocar uma música que o paciente gosta
né, vale tanto quanto ele tomar um ansiolítico, aquele comprimidozinho embaixo da língua. Tá? Então, estratégias farmacológicas a gente nunca deve abandonar, né? Porque na maioria delas não existem efeitos colaterais. Mas existem também, pessoal, os métodos compensatórios, né? Você aproveitar a sua família, né? Você estar perto de quem você gosta. Você entender que a busca da felicidade é o único compromisso do ser humano com a vida, né? Tem pessoa que pode dizer, não, o meu é deixar o meu filho, cada um dos meus filhos com uma casa. Tá, mas isso vai lhe fazer feliz. Não, o meu é que todos tenham um seguro de vida que vão deixar milionário. Tá, mas isso é para te fazer feliz. Então, não adianta para onde você vai correr. A busca da felicidade é o único compromisso do ser humano com a vida. Tá? E quem se preocupa em fazer a felicidade dos outros, pode esquecer de ser feliz. Esse é um problema. Tá bom? Então, aquela pessoa que sempre quer dizer sim, que quando diz não se sente mal, tem que entender que, às vezes, o egoísmo nem sempre é ruim. Tá? É importante que você só se dê quando esse se dar não lhe traz prejuízo. Tá? Isso que é importante a gente ter na nossa mente. Além disso, muitas coisas a gente pode realmente querer saber, será que é real o que a gente está passando? Caríssimo. Tem como dar um play aí? Que eu não sei se aqui, clicar nesse... Essa imagem aqui, pessoal, olha a situação que ele está passando. Comprou uma televisão de última geração, né? Olha o prejuízo que ele deve ter tido. Então, muitas coisas que a gente passa na nossa vida não são questões reais, mas podem nos trazer prejuízo, se a gente não entender corretamente. Tá? Além disso, a vida é bela para quem a faz bela, tá? Para quem se move, tá? Então, isso desde criança, né? Quem tem filhos, crianças, né? Passa a manhã toda assistindo desenho. Será que aquele desenho está contribuindo de alguma forma, tá? Eu trago a experiência de alguns pacientes que falam, doutor, quando eu saio de casa, eu só permito que seja visto no máximo 1 hora e tais desenhos, porque traz uma construção de inteligência, de raciocínio, né? Porque a gente sabe que tem programas que não nos acrescentam em nada. Então, a vida é bela para quem é ativo, para quem procura fazer a vida ser bela. Tá? Porque é tão difícil a gente procurar ajuda. Olha o que acontece, né, com algumas criancinhas, né? Eu bato muito nessa questão do crescimento, porque, às vezes, as criancinhas têm que ter a devida orientação. Pode dar o play. Né? E olha o que acontece com essa criança aí. Ela está lá brincando, né? Todo mundo já viu essa brincadeira de bloquinhos, né? E os pais vendo, né? A intenção é colocar no local correto, tá bom? Mas ela faz o que é mais fácil, né? Todo mundo acha fofinho, é lindo, é muito engraçado, né? Okay. Mas, pessoal, com isto, yeah, ela está perdendo uma oportunidade incrível de entender o que é certo, o que é errado, de tentar, né, fazer o que é correto. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Por que procurar ajuda é tão difícil? Né? Desde o início, infelizmente, acontece. E as consequências podem ser terríveis e perturbadoras. Tá? Olha essa criança, o que é que vai fazer aí no seu aniversário, na sua comemoração. Tá? Tá aí, vai fazer um gol. Olha a reação, pessoal, que ela teve. Tá? Ela podia muito bem ter rido, podia muito bem ter saído desconcertada, mas assim, é como se o mundo tivesse acabado para ela. Será que ela recebeu nãos ao longo da vida? Existe o não, pessoal, que é um não educativo, tá? E eu dou alguns exemplos. Quando os pais estão com os filhos e eles querem colocar o dedo na tomada, o pai diz não. Aí o filho, não, mas eu quero ficar igual no desenho, com o esqueleto aparecendo. Não. E não é não. Porque ele sabe que aquilo ali vai provocar, quem sabe, até a morte da criança. Mas se ela está passeando no shopping e vê um presente bonito, né, e fala, eu quero, e o pai fala, não, mas a criança esperneia, a criança faz aquela coisa, né, aquela birra que alguns já viram por aí, e o pai às vezes se rende. Tá? Então, pessoal,
né, é muito importante a gente saber a importância do não terapêutico. Esse paciente vai ter que aprender que certas coisas da vida ele não pode saber fazer, para quando for no futuro ele saber também dar nãos. Tá? Essa é a pessoa que vai ter dificuldades para dar nãos ao longo da vida, que vai ter dificuldade em receber os nãos da vida. Tá? Então, é isso que é importante a gente seguir construindo. Tá? Mais uma vez agradecendo a atenção de todos, ninguém cochilou, tá? Pelo menos os que estão assistindo aqui, que bom, estou muito feliz. Tá? Então, uma dica que a gente sempre traz, né? Pensar em algo mais, descansar, tá? Isso é muito importante. Quem tem a vida corrida, tá, pessoal? É bom você viver muito, é bom você ter muitas atividades, tá? Mas é importante também você ter esses momentos de descanso, de pensar em algo mais, né? De ter um tempo livre, né? De ter realmente encontros, né? Rever os amigos, olhar de perto certos problemas, né? Quem vê aí, acho que vê que eu gosto muito de cachorro, de animais, não sei se é porque eu nunca tive um, quem sabe um dia vai ter. Mas a gente tem que entender que é importante também outras coisas que a gente pode fazer. Uma boa alimentação, tá? Realmente a alimentação estruturada, não só aquelas guloseimas, os fast foods, né? Um contato maior com a natureza, né? Estar bem íntimo realmente da natureza, tá? Então, se assemelhar à natureza, não necessariamente como essa foto aí, mas realmente conviver com ela. Pessoal, é incrível. Tá? Aqui, quanto tempo faz... Não, vou perguntar melhor. Alguém aqui faz mais de um mês que não vai para a praia? Pessoal, pelo amor de... Né? Tão bom, pessoal, a gente ter uma praia. Né? Quando eu oriento a atividade física para meus pacientes, alguns mais chiques falam, doutor, vou logo comprar minha esteira. Eu falo, nananina, não. Vamos caminhar na praça. Vamos ver pessoas, tá? De repente você encontra algum amigo que você não via há 30 anos. De repente você vê alguém levando um tropicão, né? Então ver, né, sentir o vento batendo em você, tá certo? Então é importante a gente estar em contato com a natureza, tá? Ter coragem para enfrentar dificuldades, tá? Como essa pessoa aí deve ter tido. A gente ri, mas quem sabe aí não era o campeonato de quem era o mais branco, tá? De todos. Então ele teve coragem. Será que ele não está aí só pelo fast food que tem aí nos eventos? Né? Ele teve coragem e participou. Tá? E procurar diversão, tá bom? Nunca é tarde para se divertir, nunca é tarde para arrancar um sorriso. Né? Quem aí já brincou de guerra de travesseiro? Olha aí. Ainda é tempo, tá? Mesmo que sejam pessoas desconhecidas, tá? Como esse rapaz aí fez, tá? É legal, se você ainda não brincou com seus primos, tem a oportunidade de brincar mesmo depois de mais velho, tá bom? Então, assim, procurar diversão, tá? Buscar companhia, apoio, porque as dificuldades da vida, né, os problemas, a depressão, a ansiedade maltratam, mas como é bom a gente ter um abraço, né? Mesmo que hoje seja um abraço mais de longe. Mas, pessoal, vocês não sabem como foi entristecedor para alguns ficar longe das famílias. Meus pacientezinhos idosos, novamente, né? Muitos chegavam, doutor, está com 8, 10 meses que eu não vejo meus netos. Né? E eu falava, não pode isso. Eles podem abrir a porta de casa e ficar lá de longe, olhando para você, tá certo? Mandando beijinhos. Tá bom? Fazendo careta, tá certo? Conversar, sentir-se próximo, tá? Isso é que é o importante. Além disso, pessoal, tecnologia é ótimo para isso, né? Nós estamos com essa plateia aqui maravilhosa, que bom que deu tanta gente, tá? Mas quantos não estão nos acompanhando aí, né, por fora, tá? Então, tecnologia é ótimo para isso. Porém, né, o grande problema, ela às vezes afasta as pessoas. Eu morei 4 anos em São Paulo, né, aprimorando a minha formação. Lá eu tive meus 2 filhinhos, né, e meus pais, né, até mandar um beijo para eles.
eles ficavam me acompanhando lá de longe, né? Falando, pai, agora como é que eu vou aqui ajeitar as coisas? Mãe, me ajuda aqui a dar banho no menino. Né? Então eu ligava aqui a webcam, né, o celular, e ela me ajudava. Então tecnologia é ótimo para isso, tá? Mas às vezes o grande problema é que ela pode nos afastar, tá? Ela pode nos tirar do que é mais legal, e hoje a gente vê que é mais legal, o contato presencial, tá? Como é bom ver a pessoa, né? Tocar na pessoa, tá bom? Como é bom dar um murrinho assim na pessoa, né? Então a gente entende que isso é importante, tá? Olha como é que eram as famílias há 40 anos atrás, como é que estão alguns hoje, tá? E a grande sabedoria que eu queria deixar mais aqui, né, em como buscar a saúde mental, procurar ajuda quando se tem necessidade, tá? Às vezes você consegue só, tomara que você consiga só pela sua história de vida, pelos seus aprendizados, pelo seu nível cultural. Mas se você não conseguir só, procure ajuda, tá? Essa é uma grande sabedoria que a gente quer passar. Procure orientação, tá? Use as adversidades a seu favor, né? Essa pessoa aqui soube que ia ter um temporal na casa dela, né? Vocês vejam as rajadas de vento, né? Mas ele verificou que não ia ser tão coisa de outro mundo. Ele foi lavar o carro, tá? Veja até a lata de lixo aí caindo, né? Então é um vento, né, que ele aproveitou para usar essas adversidades, né, e fazer uma coisa terapêutica, tá? Então ele foi encontrar isso, tá bom? Se a vida te desafiar, pessoal, dobre a aposta, tá? Eu sou mais vocês. Eu digo muito isso para meus pacientes, tá? Pode ser que vocês não saibam, mas vocês têm um poder incrível, tá? Isso é muito importante, tá? E vamos seguindo, tá? Procurando ser felizes, procurando espalhar felicidade, né? Essa é a minha família, né? A quem eu devo tudo. Mostrar um pouco do nosso instituto, que é um instituto Viva a Vida, né? Não só no sentido de comemorar a vida, mas de mandar as pessoas viverem, né? Viva a vida, né? Você pode mais, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos, né? Dizer que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nairton, por suas palavras, sua colaboração aqui no nosso encontro. Um tema de fundamental importância, né, doutor Nairton? Saúde mental. E temos participações de quem está aqui presente. Pronto, já temos alguém ali. Bom dia, doutor Nairton. Muito bom a sua fala, foi maravilhosa. Eu tenho uma grande amiga minha que ela está passando por um problema muito sério e ela sabia que eu estaria aqui. Hoje ela pediu para eu perguntar a você. A filha dela tem 16 anos, está mais ou menos um ano, que ela descobriu que a filha dela está com alguns problemas psicológicos. Volta e meia ela se corta, volta e meia ela fica com sangramento por nada, ela se acha que é o patinho feio da família, e nós, amigos, estamos procurando ajudar ela de todas as formas. Só que o único problema grande que essa minha amiga tem é que ela também tem problemas psicológicos. Então, nessa situação, eu, como amiga, o que eu posso fazer além do que eu já estou fazendo? Eu já procurei psicólogo, já procurei ajuda até clínica, para poder ajudar ela mais, um pouquinho além mais. E sempre que eu tenho oportunidade, fico mandando mensagem, palavras que realmente fortaleçam ela. E, nesse momento, fica muito complicado para mim, muitas vezes, porque eu estou tão envolvida na situação que, muitas vezes, fica até comum a opinião que a gente, muitas vezes, vai dar, né? Então, eu disse, não, eu vou perguntar um profissional que vai estar lá, que ele vai poder nos orientar mais. E agradecer sua fala. Tudo que você falou, realmente é... Minha mãe tem 97 anos hoje. Minha mãe, ela é um exemplo de alegria, tá? Minha mãe teve início de depressão
e eu curei a depressão dela sem necessidade de levar um profissional através da mídia. Ano passado, quando teve a pandemia, que ela foi para a minha casa, meus irmãos diziam que ela não ia durar muito tempo. Minha mãe dançou forró na minha casa, meus irmãos nem sabiam que minha mãe dançava forró. Minha mãe se descobriu uma cantora que meus irmãos nem sabiam que minha mãe cantava. Tudo através da mídia. Todo dia eu fazia vídeo com ela. Então, as suas palavras foram assim, um fortalecimento para mim. E, desde já agradeço. Que bom. Muito obrigado pela colocação. E é bem isso mesmo, sabe? Eu digo muito que, quando eu tenho a oportunidade de falar para 10, 15 pessoas que sejam, se cada um falar para 3 pessoas, olha o tanto de gente que já vai ser ouvida, né? E a gente, inclusive, tem muitas participações em outros locais, né? A gente tem uma coluna na Rádio Dom Bosco, 96,1, tá? Onde a gente dá dicas de saúde. A gente tem nosso Instagram, que é Viva a Vida Psiquiatria, onde a gente de vez em quando coloca alguma coisinha lá. E a gente tem feito muitas lives, muitas participações, né? E quando a gente vem, né, e passa o que a gente ouviu para outra pessoa, a gente está divulgando informação. Com relação à tua amiga, é importante que a gente analise, né, de perto certos problemas. Lembra que eu botei uma figurinha? Né? Ela tem um probleminha, a filha dela parece ter um problemão, né? Mas ela tem que estar bem para ajudar a filha dela. Então, eu trabalhei também, durante algum tempo, no hospital que tratava os pacientes da Cracolândia, em São Paulo. Tá? Então, imagina aí o quanto de familiares com problemas eu pegava para ajudar os pacientes que eram usuários de substância, né? Então, primeiro, a sua amiga tem que estar bem. Então, ela tem que procurar uma ajuda, né? Tem que procurar um tratamento, nem que seja com medicação, ou avaliar se precisa usar medicação. Mas, em ela estando bem, é que ela vai conseguir melhorar a vida da filha dela, né? Eu falo muito assim, que quem é feliz, espalha a felicidade. Se você for pensar aí na sua vida, e você já tiver tido, infelizmente, a oportunidade de cruzar com alguém mais carrancudo, mais ranzinza, né? Aquela pessoa pode ter certeza, está passando por algum problema, tá? Então, você tem que realmente entender isso. Ela tem que estar bem para poder ajudar a filha dela. E, assim, como você mesmo colocou, você já está há algum tempo tentando, tá? Então, batalhe ainda mais para ela procurar ajuda especializada, porque talvez, infelizmente, só o seu apoio, que foi tão bom, por exemplo, para sua mãe, para ela não foi suficiente, tá? Então, eu oriento a buscar ajuda mesmo. A gente, lá no nosso instituto, a gente tem um acompanhamento de vários pacientes e a gente tem projetos sociais, né, em que a gente trabalha em prol, né, do outro, né, praticamente sem custos. Então, existem programas também públicos, né, como os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tá, onde existem excelentes psiquiatras, né? Existem hospitais também que existem acompanhamento gratuito, né, para os pacientes. Ou seja, é difícil hoje você não ter para onde buscar. Às vezes lhe exige um pouco mais, mas assim, a gente está sempre à disposição para ajudar. Dona Velúzia, sempre participando. Bom dia, doutor Nairton. A minha participação é sempre importante, porque eu preciso agradecer a esses profissionais que disponibilizam o tempo deles, tão precioso. Por exemplo, aqui eu tenho pessoas do transplante de fígado, e está aqui essa manhã prestigiando os colegas que vêm ministrar suas palestras e contribuindo com a sociedade como um todo nesse momento tão importante. E aí, doutor Nairton, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Por que as pessoas elas são tão resistentes quando se fala em psiquiatra?
a gente tem uma dificuldade muito grande na abordagem, mesmo vendo a necessidade da pessoa que convive com a gente. Quem presta atenção no âmbito familiar, conhece quando alguém está mais triste, se recolhe, fica mais calado, para de se alimentar, está de corpo presente, enfim. Mas aí, quando o assunto é psicólogo ou psiquiatra, sai para lá, mulher, tu está ficando doida, eu lá preciso de psiquiatra, eu lá preciso de psicólogo. E assim também na nossa casa de apoio. Às vezes a gente vê a necessidade da pessoa, mas é uma abordagem muito delicada. E eu queria que, se o senhor pudesse, dar assim, uma guia, como a gente chegar com mais leveza ou com mais sutileza assim, para essas pessoas, que elas realmente precisam de ajuda, e a doença maior dela não é a doença psiquiatra, é a resistência em aceitar um psiquiatra. Porque você não precisa de ir para lá doido, você tem que ir lá para se prevenir de não ficar doido. Né? Mas, para isso, você tem que trabalhar a mente e reconhecer que precisa da ajuda. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Excelente colocação, caríssima. E é uma coisa que a gente sempre bate, né? Que, hoje em dia, quem vai para o psiquiatra são as pessoas mais inteligentes que existem. Tá? Porque são as pessoas que reconhecem que a sua dificuldade está ali atrapalhando de alguma forma. Né? Como eu disse, né, alguns trabalhos falam em 60%, 63% de transtorno psíquico. A maioria, porque Deus é bom, são transtornos leves, em que a pessoa diz que está atrapalhando, mas dá para eu viver. Né? Ainda não preciso de ajuda. Né? Mas está atrapalhando. Se ela realmente fosse mais orientada, ela procurava ajuda. Às vezes é uma dificuldade para dormir, que cerca de 80% das pessoas têm um sono inadequado, pessoal. Tá? Tem aquele sono que você não dorme a noite toda, ou que você acorda, vai ao banheiro e bebe água de novo, daqui a pouco acorda de novo para ir no banheiro. Né? Ou então você demora para dormir, ou você acorda e não consegue mais dormir. Então, mais de 80% das pessoas têm dificuldades para o sono. Quantos aqui procuram ajuda para isso? Né? Então, uma pergunta que eu sempre peço para os familiares, né? Muitas vezes, Velúzia, vem familiares antes dos pacientes conversar conosco, principalmente como eu atendo muitos idosos, os idosos são ainda mais resistentes, né? Primeiro porque eu sou psiquiatra, primeiro porque eu sou psicogeriatra, né? Então eu não vou para o psiquiatra quando eu sou doido, eu não vou para o geriatra porque eu não sou velho. Né? Então, tem mais duas coisas para me dificultar, mas uma pergunta que eu gosto que os familiares colocam, que os amigos coloquem, né? Você, papai, mamãe, filhinho, né? Esposo, esposa, você está satisfeito com a vida que você está levando? Você sabia que tem um profissional que pode te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida? Então, às vezes, a gente vai batalhando, né? Ou se a pessoa realmente bater o pé e não quiser ir mesmo, né? Eu falo para ir como terceira pessoa. Fale que a ajuda é para você e que eu preciso de uma opinião de alguém. Né? Aí a pessoa vai, indiretamente eu consulto essa terceira pessoa, né, com perguntas. Né? E você, o que é que você acha disso? Como é que vocês têm se sentido? Tal? E ali a gente vai conquistando, né? Como eu disse, a gente já tem uma certa expertise aí, né, de alguns anos trabalhando com esse público mais resistente, digamos assim, né, e a gente tem conseguido, graças a Deus, né, ter sucesso nisso. Ótimo. Mais alguma participação? Pois não. Daniela. Bom dia, doutor Nairton. Quando o senhor abordou a questão do suicídio, eu também me identifiquei com sua tristeza, com sua preocupação, certo? E, recentemente, eu assisti a um filme, que eu acredito que eu vou poder falar o nome aqui, que eles, Três Estranhos Idênticos, eu não sei se o senhor já... E ele abordava a situação de separar gêmeos para fazer um estudo, para esse estudo comprovar ou não até que ponto o meio interferiria
no psicológico deles, sendo que eles já vinham de famílias que tinham problemas, eu não sei se eu posso colocar assim, psicossociais, psicológicos, emocionais, e até que ponto as famílias têm de estar atentas com relação a essa situação, de ser congênito ou não, ou se o meio, de fato, é quem vai influenciar naquela situação para eles. Ótimo, obrigado pela colocação. A genética, minha querida, ela influencia de maneira, assim, às vezes, preponderante no aparecimento de doenças, sejam elas doenças orgânicas ou doenças psíquicas. Cada vez mais se entende que as doenças psiquiátricas são doenças orgânicas, são doenças inflamatórias, são doenças que acometem, né, o sistema nervoso central e periférico. Então, com relação à depressão, com relação à suicidabilidade, foi um dos fatores de risco que eu coloquei, né? Pessoas da família que tentaram suicídio, aumenta ainda mais a chance de você ter uma suicidabilidade maior. Se você tem uma suicidabilidade maior e está passando por algum problema de depressão, né, ou de outras doenças, tá? Que são várias as doenças que trazem a suicidabilidade. A maior de todas é a depressão, mas tem a depressão bipolar, o transtorno por dependência de substâncias, entre elas o principal, o alcoolismo, a esquizofrenia e alguns transtornos de personalidade, com características impulsivas, né? Então, se você tem essa característica genética e também está passando por essas dificuldades de forma aguda e sem ajuda, né, é muito mais provável que você tenha a tendência a cometer o suicídio. E daí a maior atenção dos familiares, dos amigos, né, de procurar ajuda médica, porque não existe, né, tratar suicídio, tratar pessoas que tentaram suicídio, né, sem ajuda médica, sem a utilização de medicações. É um problema grave. É uma emergência não só psiquiátrica, é uma emergência médica, tá, que exige, por exemplo, a indicação de internação hospitalar. Então, é um problema sério, tá? Eu não poderia deixar de falar aqui hoje, né? Que bom que você tocou aí, né, nesse ponto. Excelente. Doutor Nairton, muito obrigado por sua participação aqui no 6º encontro e esperamos revê-lo em breve em mais atividades do GAPO. Vai ser uma alegria, né? E como eu digo a todos sempre, tá? Tudo de bom e viva a vida.